Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Exaltado seja o nome dele. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Para que a gente possa cumprir esse propósito que é único, ao qual viemos todos nos reunir com muita alegria. Família reunida é sinônimo de alegria, de felicidade, de paz. Então que a gente possa fazer a vontade de Deus nessa noite, entregar o nosso melhor a Ele, o nosso louvor. Fecha os teus olhos então, se dirige ao Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós viemos a Ti em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, quão glorioso Tu és. Obrigado, Pai, por este momento tão maravilhoso ao qual o Senhor nos permite estarmos reunidos, cheios de alegria, de amor. Senhor Deus, nós te pedimos que fique aqui conosco. Venha, Senhor, nos abençoar com a Tua gloriosa presença. Venha nos encher do Teu Santo Espírito, da Tua paz, da Tua bondade, de tudo que precisamos, Senhor Deus, para que o Senhor se satisfaça conosco, só com as nossas atitudes. Vem, Senhor Deus, preencher cada coração, por mais que esteja aflito, que esteja cabisbaixo, por mais que as pessoas estejam, Senhor Deus, se entristecendo com o que vem lá fora, que aqui nós possamos nos alegrar, ter esse refrigério, Senhor Deus, na Sua presença, debaixo das Tuas asas, Senhor. Usa cada um dos Teus servos aqui esta noite, fala com cada um dos Teus fiéis, Senhor. Derrama as Tuas bênçãos, derrama a Tua Shekinah sobre nós. Vem, Senhor Deus, com Teu Santo Espírito, vem nos batizar com Teu fogo, com Teu Espírito, Senhor. Vem tomar cada coração e que nós possamos ser inteiramente Seu, Senhor Deus. Sem dúvida, Senhor, sem medo de ser feliz e de sentir a Tua paz. Sem medo de errar, Senhor. Abençoa cada um do Teu povo, cada um dos Teus filhos, dos Teus fiéis, aqueles que também não puderam vir. Esteja derramando as Tuas bênçãos sobre os seus lares, sobre as suas casas. Que eles tenham saúde, Senhor Deus. Que todos nós possamos, no dia de amanhã, trabalharmos, iniciar mais uma semana de trabalho, Senhor Deus, com alegria, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vem tomar conta desse culto e receber o que nós temos para te entregar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queiram se assentar. Eu queria ler um texto, um capítulo da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. A princípio eu queria ler alguns versículos, Filipenses 3. Eu queria ler alguns versículos e fazer uma reflexão, mas o contexto que desse assunto aqui, o que ele fala aos Filipenses aqui, é de suma importância para manter a igreja, tanto naquele momento como hoje. Eu achei muito conveniente, porque os tempos que nós vivemos, nós temos muitas distrações, talvez não da mesma maneira que os filipenses tinham nesse momento, mas nós temos hoje, e são distrações que vão tirando o nosso foco. E vamos ver o que Paulo fala aqui então, e ele fala que ele já falou, e ele não se cansa de falar, e é para o bem da igreja. Então vamos acompanhar esse texto aqui, Filipenses capítulo 3, do 1 em diante. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos o Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a mim
a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto também. E se sentimos alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também, meus irmãos, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que mensagem, assim, que centra, né? Mensagem para nos centrar, porque o que acontece aqui? Primeiro a gente vê ele chamando a atenção, logo no começo ele nos dá a carta ali, ele nos dá o principal. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Então resta que nos alegremos no Senhor. Glória a Deus. E depois ele conta que ele já tinha ali falado e não se cansava de falar porque é para o bem da igreja. E ele dá então as exortações para que tomem cuidado com os cães, com os maus obreiros, com a circuncisão. Porque naquele momento eles estavam de uma maneira que eles estavam sendo puxados para trás. Eles estavam com os dois pés já na salvação, em Cristo, e em cima do muro tinha aquele povinho que ficava puxando eles para trás. Você tem que se circuncidar. Você tem que fazer assim. Mas você não vai fazer isso? Assim você não vai ter salvação. Então aí muitos já estavam voltando, e é onde vem essa exortação. E mais à frente aqui, ele diz que ele considera tudo esterco, todas as atitudes que ele tinha antes de Cristo, né? Aquele homem arrogante, que se achava o máximo, aquele hebreu de hebreu, aquele fariseu que caçava os cristãos, ele não é mais aquele homem que está falando. E eu admiro muito, assim como do Novo Testamento, Paulo, pelo foco que ele tinha, né? É a respeito desse foco dele que eu quero falar hoje, porque como esse homem ele se mantinha tão focado, né, a ponto de dizer, pode fazer do jeito que eu estou fazendo, que vai dar certo. É assim que tem que ser feito. Um homem que era de uma maneira e se converteu completamente ao ponto de dizer, pode fazer do jeito que eu estou fazendo, que é assim mesmo. Alguém que realmente teve um encontro com Cristo e está falando ali, vem fazer desse jeito, porque eu estou certo do que eu estou fazendo. Então ele passava confiança. E essas distrações que eles estavam tendo, eu quero assimilar aos dias de hoje as muitas distrações que a gente tem. Não só daqueles que puxam para a circuncisão, aqueles que puxam para aquelas atitudes, aqueles atos religiosos, mas também para as distrações que
que vão aparecendo no nosso dia a dia. Com a evolução, com a tecnologia, tantas distrações, né? E a gente busca tantas coisas, a gente tem tantos objetivos que a gente acaba indo de ponta a ponta e não fazendo nada. A gente quer abraçar tantas coisas ao mesmo tempo e a gente acaba gerando uma sobrecarga, um estresse ali que é desnecessário, né? E ele fala aqui, simplesmente regozijeis no Senhor. Então eu tenho Paulo, né, um exemplo do Novo Testamento, pelo foco que ele tinha, pelo centro que ele seguia, por manter os olhos fixos naquilo que ele buscava. É isso que nos falta hoje, né? E alguns estudiosos hoje a gente vê falando que o foco ele é uma habilidade que é a habilidade do futuro. É o que já está em falta hoje e vai fazer falta no futuro. Aqueles mais distraídos que não se entregam com concentração, aquilo que estão fazendo, vão ser substituídos. Já estão sendo, a gente já viu pessoas serem substituídas por máquinas. Hoje está entrando aquela inteligência artificial e está ficando tudo mais tecnológico e as pessoas vão ficando de lado. Então aquelas pessoas mais distraídas, eles dizem que vão ser as que são substituídas primeiro, né? E então a gente vê esse lado negativo da distração, mas que também é algo natural do nosso corpo, né? Um homem que vivia de caça nos tempos mais antigos, por exemplo, ele estava ali com o foco na sua caça, precisando daquele alimento, mas se ele ouve um barulho de algo que é uma ameaça para ele, uma serpente ou uma outra fera que seja, ele precisava se defender. Então ele era causada ali uma distração, algo que era natural, ele saía do foco dele, mas por conta da sua sobrevivência. Até aí tudo bem, mas hoje tudo que a gente absorve, tudo que a gente coloca, vai deixando o que é para ser o nosso foco mais apagado. Daqui a pouco não está mais no centro da sala, está lá no cantinho, daqui a pouco está dentro de uma gaveta, daqui a pouco virou bagunça, né? Aquilo que a gente tem que preservar. Imagina, né, outra pessoa que eu gosto de observar na Bíblia, assim, eu tenho como base do Antigo Testamento, um homem de muito foco é o rei Davi, né? Imagina um homem para matar com suas próprias mãos um urso, um leão, e depois ir, né, com aquela sede em cima e não se assustar com o tamanho do gigante, né? Ele foi para cima e ele conseguiu. Mas aí a gente vê que ele não fez isso porque ele era destro em guerra, porque ele era corajoso, ou porque ele tinha aquela percepção, ou porque ele era bom. Ele conseguiu alcançar porque ele foi em nome do Senhor. Então eu tenho ele. Por que ele é denominado o homem segundo o coração de Deus? Eu creio que é por isso. Porque ele não foi lá simplesmente para, eu vou matar esse gigante aqui e simplesmente postar uma foto de vitorioso e fazer uma pose e festejar depois e atrair a glória, a riqueza. Não era esse o objetivo que a gente vê abundando hoje. O objetivo dele era lutar em nome do Senhor. O start dele foi porque o nome do Senhor estava sendo desonrado. O povo escolhido de Deus estava sendo desonrado. E ele foi, e aquele povo mesmo que estava sendo desonrado zombava dele, e muitos até chegavam a ele e falavam, você não vai conseguir, você não é para isso. Outros chegavam, dava arma, dava a armadura, e todo mundo colocando ele para baixo. E quem que era maior, o gigante ou todos aqueles que colocavam ele para baixo? E ele mesmo assim, ele manteve esse foco aqui que Paulo está falando, de seguir no alvo, naquele centro, independente do que vai acontecer, porque eu luto por uma nobre causa. Então eu creio que Davi é o coração segundo o coração de Deus, por causa da sua intenção. A intenção dele era agradar a Deus. E nada mais é isso do que Paulo está falando aqui. Simplesmente, alegrei-vos no Senhor. Quanto a mim, eu sigo para o alvo. Eu quero ler novamente aqui o 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Olha como ele fala da perfeição. A gente vê muitas vezes, né, o rei Davi falando da perfeição do coração. Então, não que eu já tenha,
que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Para aquilo que eu fui alcançado, eu sigo para manter forte cada dia mais. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só que maravilhoso. E aqui no 15 ele fala, pelo que todos quantos já somos perfeitos. Aqui ele já fala diferente, que somos perfeitos. Então a gente consegue assimilar mais uma coisa, essa perfeição. Um pouco acima ele fala que não que ele seja perfeito, que ele não é perfeito. Mas aqui ele fala que nós somos perfeitos. Por quê? Nós que somos perfeitos sintamos a mesma coisa. Como igreja juntos a gente sentir a mesma coisa. Porque essa perfeição vem da nossa intenção, do nosso coração. A partir do momento que a gente tem esse encontro com Jesus, a intenção do nosso coração automaticamente, ela vai ser perfeita. É claro que nós vamos errar. É claro que há distrações. É claro que a gente tem, a gente vai tropeçar. Mas não pode ser tanta pedra de tropeço assim quando a gente está andando com Cristo, com a intenção de agradar a Deus. Então, que a gente possa olhar para essa palavra e perceber que essa exortação ela vem para nós, assim como foi para os filipenses na época. Talvez a proporção seja diferente, o contexto da história é diferente, mas a intenção é a mesma. É fazer o povo de Deus unido acertar, que é agradar a Deus. E aqueles que não fazem dessa forma, lá no 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrestres. Então, a gente vê, as pessoas tropeçando e sofrendo, se machucando. Por quê? Porque só observam as coisas terrestres. Elas não querem tirar esse tempo que a gente tira aqui para se reunir com alegria. Eles vão lá, eles vão festejar, e daqui a pouco eles estão brigando entre si e estão completamente perdidos. Então eles não querem acatar essas instruções. Eles não querem seguir esse detalhezinho aqui do versículo 1, esse pequeno detalhe único aqui. Regozijai-vos, resta que regozijemo-nos no Senhor. Não precisa se preocupar com tanta coisa arada. Hoje as pessoas precisam de tanto para ser feliz. Mas Paulo está falando aqui que a gente só precisa nos alegrar no Senhor. E aí nós temos tudo, a gente tem o mundo nas nossas mãos. Deus, Pai, nos fez com alegria. Não é como um homem que fez uma máquina sob pressão para combater a concorrência ou para vencer uma guerra. Não. Deus nos fez com alegria. Para que a gente pudesse gerar alegria para Ele. Então, vamos gerar toda essa alegria nessa noite para o nosso Pai, que é merecedor de toda honra, de toda glória. Que a gente possa dizer não para todas essas distrações, que a gente possa nos colocar a cada dia, primeiramente, diante do Senhor e falar, Senhor, hoje eu quero agradar a Ti. Independente do que eu vou passar hoje, que a minha atitude seja agradável a Ti. Amém? Que nós possamos então, cheio de alegria, de amor, dar continuidade a esse culto e entregar para Ele o que viemos entregar, mas com alegria, para que Deus possa se alegrar com as nossas atitudes. Amém? Pode se colocar de pé. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém?